Bom dia para vocês catequizandos. Hoje nós vamos fazer o 7º encontro da primeira Eucaristia, que é a Bíblia, Palavra de Deus atuante na nossa história. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. O que vocês têm que saber sobre a Bíblia? Ela foi escrita por diversas pessoas em determinada época do tempo, tá? São acontecimentos históricos que aconteceram, sim. Mas ela não foi escrita tudo de uma vez. Ela foi escrita ao longo do tempo por várias pessoas, escreveram esses livros, aí elas reuniram esse conjunto de livros e formou a Bíblia, tá bem? E a Bíblia, ela é dividida em duas principais partes, que são o Antigo Testamento, que é antes da vinda de Jesus, e o Novo Testamento, que é depois da ressurreição de Jesus Cristo, tá bem? Então, Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, e Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus Cristo, tá bem? Então, a Bíblia, ela é dividida também desse Antigo Testamento, constam que são 47 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, tá? E o Novo Testamento que contém os evangelhos. O que são os evangelhos, tia? O que são os livros dos evangelhos? Os evangelhos são as leituras que o padre faz na homilia da missa. Toda aquela leitura que o padre faz na hora da missa são os evangelhos, que está no Novo Testamento, tá bem? Que são relatos da vida de Jesus, dos acontecimentos que Jesus estava presente, que aconteceram com Jesus Cristo, tá bem? Então, na missa tem a primeira leitura, a segunda leitura, aí na hora da homilia, que é o padre que faz a leitura, são sempre os evangelhos, que são quais? São 4, tá? São Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Então, quais são os evangelhos da Bíblia? São 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bem? E hoje nós vamos pegar a palavra, vamos ler, que está em 2 Timóteo, no livrinho de vocês. Vou pegar aqui, vamos ver se... 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 15 a 17. O que é isso? 2 Timóteo, TM, é a abreviação de Timóteo, tá? Porque tem a 1 Timóteo, que é a primeira carta ao Timóteo, e tem a segunda carta ao Timóteo, por isso que é 2 TM. Então, nós vamos ler 2 Timóteo, aí tem o número 3, que quer dizer o capítulo, que é o número grandão da Bíblia, depois tem a vírgula, e depois tem 15 tracinho 17. Depois da vírgula vem os versículos, que são os números pequenininhos da Bíblia. Então, nós vamos ler do 15 ao 17. O tracinho separa, o hífen separa a sequência dos versículos, que são os números pequenininhos da Bíblia, tá bem? Então, tá. 2 Timóteo, capítulo 3... que é o número grandão. Aí dentro desse número grandão do 3, nós vamos lá procurar o número pequenininho, que é do 15 ao 17. Eu vou ler para vocês, tá? E desde a infância conhece as Sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda obra. Que leitura bonita, né? O que nos fala aqui? Que ela nos é a orientação para tudo na nossa vida.
Toda a nossa vida, toda a nossa fé aqui na catequese é baseada aqui, nesse santo livro aqui que é a Palavra de Deus. Então, ela nos capacita para nos tornar perfeitos, numa busca de perfeição, numa busca de santidade, que é essa a nossa missão de cristão, de vocês também, catequizandos, para fazer toda boa obra. Então, aqui ela nos inspira para corrigir, para ensinar, para educar, para fazer justiça. Tudo é aqui que a gente encontra a resposta, tá bem? Então, nós vamos continuar aqui no livrinho de vocês, algumas explicações também dentro da Bíblia, tá? Então, nós já falamos que o Antigo Testamento foi escrito antes da vinda de Jesus Cristo e o Novo Testamento depois da ressurreição de Jesus Cristo, tá? E esses 73 livros da Bíblia, que são um total, são 73. Então, são 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Ao todo, são 73 livros. 46 livros são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, tá? Então, a gente vai se familiarizando de como a gente acha os livros que a gente quer ler aqui na Bíblia, tá? Tem um exemplo aqui no livrinho de vocês, tá? Assim, ó. MT, que é a abreviação de Mateus. Aí depois vem o número 4, que é o capítulo, que é o número grandão da Bíblia. Aí depois vem a vírgula, 1, 5, quer dizer os versículos depois da vírgula, tá? Então, MT é a abreviação de Mateus. Então, a gente lê como Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 5, tá bem? A gente vai se familiarizando mais, assim, é um pouco difícil hoje, mas não se preocupem que a gente vai fazendo isso ao longo desses 2 anos e vocês vão pegando muito mais facilidade, tá bem? Então, agora nós vamos para os exercícios. Eu vou respondendo junto com vocês, tá bem? Então, lá, complete. Tá, a Bíblia está dividida tem 2 espaços. Nós falamos aqui. A Bíblia é dividida em 2 principais partes, que são Antigo Testamento e Novo Testamento, ok? Então, vamos lá para B. O Antigo Testamento é formado por quantos livros? E o Novo Testamento é formado por quantos livros? Lembram os números? Então, o Antigo Testamento são 46. E o Novo Testamento são 27 livros, tá bem? Então, vocês vão responder. É formado o Antigo Testamento por 46 livros e o Novo Testamento por 27 livros. Vamos para C? O nome do primeiro livro da Bíblia é... Qual o primeiro livro da Bíblia? A gente leu semana passada sobre ele. O que fala sobre a criação do mundo, que Deus criou tudo. Peguem lá na Bíblia de vocês. É o primeiro livro. Qual é? Gênesis. Isso mesmo, Gênesis. E o último livro da Bíblia? O último que relata os acontecimentos últimos de Jesus. Vamos lá pegar na Bíblia? Chama Apocalipse, o último livro da Bíblia. Responderam? Vamos continuar. Pesquise na Bíblia. Quantos e quais são os evangelhos? Lembra que eu falei para vocês? Os evangelhos é o que o padre lê na homilia de toda a missa. Quantos são? 4. Então, são 4. E quais são eles? Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, escrevem aí. Quantos são? São 4. E quais são? São Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento na Bíblia se inicia com o Evangelho de São Mateus.
Entendeu? É o primeiro livro do Novo Testamento, é o Evangelho de Mateus. Tá bem? Agora, nós vamos para o significado das abreviaturas abaixo. LC é a abreviatura de qual livro será? É de um dos evangelhos. Vocês conseguem descobrir? Isso. LC é a abreviação de Lucas. Então, vocês colocam aí na frente Lucas. Agora embaixo, JO é a abreviação de outro evangelho também. Qual que é? João. Isso mesmo. Depois, GN é a abreviação de qual livro da Bíblia? É a abreviação do primeiro livro da Bíblia. Isso, Gênesis. E MC é a abreviação de outro evangelho da Bíblia, de outro evangelista, que é São Marcos. Isto mesmo, São Marcos. Muito bem. Agora, vocês vão interpretar do que está abreviado aqui, de saber qual livro que é e como que a gente ia achar essa leitura que está aqui. Vocês vão escrever por extenso. Então, vai ser assim, o primeiro tá IS 40,8. Qual que é o livro da Bíblia que está abreviado por IS? É Isaías, tá? Aí, depois da abreviação da letrinha, vem sempre o capítulo. Qual é o capítulo? 40. E depois da vírgula, sempre o versículo. 8. Então, vocês vão escrever assim. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Entendeu? A gente está escrevendo por extenso o que está abreviado aqui. Tá bem? Então, vocês vão ter que escrever assim. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Muito bem. Vamos para o próximo. MT 5, tem a vírgula, o 13, hífen, o tracinho, 16. Como que a gente lê isso aí? Como que a gente vai escrever por extenso essa abreviação? Vamos lá. MT é a abreviação de Mateus. Isso mesmo, primeiro evangelho do Novo Testamento. Então, nós vamos escrever assim. Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Os números você podem colocar, tá bem? Então, vocês vão escrever assim. Mateus, capítulo, coloca o número 5, versículos de 13, o número a 16. Entenderam? É assim que vocês têm que escrever. E o próximo, SL 8,10. SL é a abreviação do livro dos Salmos da Bíblia, tá bem? Então, como que vocês vão escrever? Salmos, capítulo 8, versículo 10. Entenderam? Salmos, capítulo 8, versículo 10. Tá bem? Então, se vocês fossem para ler exatamente esse, vocês teriam que ir lá e abrir em Salmos, procurar o capítulo 8, que é aquele número grandão. Aí, dentro do número 8, a gente só ia ler o versículo 10. Tá vendo que aqui já não tem nenhum tracinho, nenhum hífen? Então, não tem uma sequência. É só um versículo que a gente leria aqui se fosse ler essa abreviação. Entenderam? Então, vamos lá. Agora é o contrário. Agora tá escrito e vocês vão ter que fazer a abreviação, tá bem? Então, lá. Tá, João, capítulo 3, versículo 4. Então, vamos colocar abreviado. Qual é a abreviação de João? J-O. Capítulo 3.
Então, nós vamos ter que colocar o 3, o número 3. Vírgula, porque depois do capítulo vem a vírgula, depois do capítulo vem os versículos, então a gente tem que separar o capítulo dos versículos pela vírgula. Então, J-O, o número 3, vírgula, 4, que é o versículo 4. Entendeu? J-O, o número 3, vírgula, o número 4. Vamos para o próximo? Êxodo, capítulo 1, versículos de 7 a 10. Como que é a abreviação de Êxodo? É EX. Então, vocês vão colocar lá o EX, capítulo 1, então é o número 1, vírgula, versículos de 7 a 10. Então, é vírgula, o número 7, tracinho 10, porque então é a sequência de 7 a 10. Então, a gente tem que colocar o 7, tracinho 10. Então, como que fica? EX, o número 1, vírgula, 7, tracinho 10. Compreenderam? E agora vocês respondem. O que separa um capítulo do versículo? Olha ali, o que eu falei? Sempre depois do capítulo tem uma vírgula separando do versículo. Então, o que separa o capítulo do versículo é a vírgula. Muito bem. Entenderam? É muita coisa, né? Não tem problema. Vocês estão se familiarizando por esses 73 livros da Bíblia. É muita coisa mesmo, mas vocês vão pegando jeitinho assim, muito fácil. Não se preocupem com isso, tá bem? Então, eu vou passar para o compromisso que vocês têm para essa semana. O compromisso para vocês essa semana é vocês lerem em casa com o papai, com a titia, com o vovô, com qualquer um que for acompanhar vocês, ali na Bíblia, a mesma passagem que a tia Juliana leu, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 15 a 17. E vocês vão colocar aqui o versículo que vocês gostaram, entendeu? E com a própria palavra de vocês. Olha, eu gostei do versículo 13, porque ele fala da Bíblia tem que fazer isso. Eu gostei do versículo 17, porque ele fala isso. Tá bem? Bem simples. É só ler com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o tio, com quem que seja, junto. E partilhar aqui a sua opinião do que você gostou nesse trechinho bíblico que você leu. Tá bem? E também rezar a oração do Santo Anjo antes de dormir. A gente está falando isso em todos os nossos encontros, né? Para vocês rezarem a oração do Santo Anjo todos os dias antes de dormir. E ela está aqui de novo no livrinho de vocês. Tá vendo aqui no finalzinho a oração do Santo Anjo? Então, esse é o compromisso de vocês também. Tá bem? Então, nós terminamos o nosso 7º encontro. Eu quero que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada para vocês, para toda a sua família, e vamos terminar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijão para todos. Tchau, tchau.